Imagine acordar um dia e perceber que toda a lógica do seu cotidiano entrou em suspensão. O que você comprava sem pensar agora exige cálculo. O que você desperdiçava sem culpa agora parece precioso. E o que antes definia conforto passa a ser substituído por uma nova pergunta silenciosa: isso é realmente necessário? Essa súbita colisão entre expectativa e realidade não surge avisando. Ela irrompe como um choque, um rompimento profundo que nos obriga a encarar a fragilidade das rotinas que considerávamos inabaláveis. Este é o impacto imediato da crise, uma força bruta que reorganiza não apenas mercados, mas a própria estrutura mental de milhões de pessoas. Aqui discutimos história, conhecimento, crises, sistemas e o cotidiano que nasce entre eles. Para entender o peso dessa quebra de padrão, precisamos observar como o consumo normal sempre foi uma construção cultural e econômica. Ele muda conforme o mundo muda, mas quando uma crise chega, essa mudança deixa de ser gradual e se torna abrupta. Carros que antes eram símbolo de progresso passam a ser objetos de manutenção cara demais. Restaurantes, antes espaços de encontro, tornam-se luxo momentâneo. E supermercados, antes cenários de abundância silenciosa, transformam-se em palco de escolhas duras. O que levar, o que deixar, o que racionar. A sensação que se instala é quase cinematográfica, uma combinação de incerteza, urgência e improviso. Famílias calculam o preço de cada ida ao mercado. Deslocamentos são reduzidos ao mínimo. Roupas são remendadas, eletrônicos usados até o limite. Compras adiadas por meses ou anos. A crise impõe um filtro frio e prático sobre desejos que antes fluíam de forma espontânea. Não se trata apenas de economizar, trata-se de reaprender a usar o que já se tem. A quebra do padrão também revela a interdependência invisível entre economia e identidade. Muitos percebiam sua rotina de consumo como parte do que eram. Pessoas que viajavam, que compravam, que saíam, que viviam com certa fluidez. Quando a crise corta essa fluidez, ela derruba também um pedaço simbólico dessa identidade. Surge o desconforto, quase como um luto pelo antigo normal. Mas com esse desconforto também surge a necessidade de adaptação, rápida, inevitável, às vezes desesperada. É nesse instante que a criatividade, ainda adormecida, começa a se agitar, mesmo que inicialmente de maneira tímida. O padrão quebrado também redefine prioridades. O que antes era opcional passa a ser vital. Estocar alimentos básicos se torna ato de prudência. Comparar preços deixa de ser hábito e vira necessidade diária. E a ideia de ter de tudo dá lugar ao conceito mais modesto, porém mais realista, de ter o suficiente. É fascinante como as crises têm esse efeito paradoxal. Ao mesmo tempo que tiram, elas revelam. Revelam hábitos automatizados, gastos irracionais, padrões de vida que nunca foram sustentáveis, mas que eram mascarados por períodos de bonança. Os impactos não são apenas financeiros, são psicológicos. A ansiedade cresce, a sensação de imprevisibilidade se torna companheira diária, e o conhecimento doloroso de que tudo pode mudar de novo cria uma espécie de vigilância constante. É aqui que nasce a primeira forma de adaptação, a autoconsciência forçada. O indivíduo descobre quanto custa manter a própria vida em números, em tempo, em energia. Descobre que muitos excessos eram ruídos e descobre, lentamente, que crise também é espelho. Ao redor do mundo, esse choque sempre assumiu formas semelhantes, ainda que com intensidades diferentes. Em períodos de recessão, famílias inteiras reorganizam horários, dividem responsabilidades, cortam gastos. Em períodos de hiperinflação, cada minuto altera preços e obriga a decisões imediatas. Em contextos de escassez física, como guerras e colapsos industriais, a falta de produtos cria uma nova lógica de sobrevivência. A quebra do padrão é universal. Todos sentem o impacto, ainda que nem todos na mesma medida. Mas há algo que transcende contextos específicos: a percepção repentina de que o normal nunca foi tão sólido quanto parecia. A crise desmonta essa ilusão e expõe a vulnerabilidade estrutural que sempre existiu. É como se o mundo dissesse: o normal não era um estado permanente, mas um intervalo de estabilidade. E quando esse intervalo se encerra, entramos em uma fase de recalibração, marcada pelo desconforto, mas também pela capacidade humana de se ajustar. O ato de consumir, antes banal, torna-se gesto consciente. O desperdício, antes invisível, torna-se quase ofensivo. E a rotina, antes automática, se torna tema de reflexão. A quebra do padrão abre espaço para um tipo de lucidez que raramente surge em tempos de abundância. Uma lucidez que questiona, reavalia e redefine. E é exatamente nessa lacuna entre o que era e o que será que nasce o próximo estágio da jornada, a reação criativa. Se você quer continuar explorando como momentos de ruptura moldam aquilo que chamamos de vida cotidiana, inscreva-se. Há muito mais para entender sobre o que acontece quando o normal se desfaz e o que fazemos para reconstruí-lo.